Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de matemática básica e hoje eu vou ensinar para vocês números decimais. Certamente. Antes, a gente tem que entender o conceito de números decimais. Números decimais são números racionais que vão ser expressos por vírgulas e terão casas decimais. Um exemplo prático desses números é quando a gente vai no supermercado e quer comprar um arroz. Aí vamos supor que o preço do arroz seja R$ 4,50. A gente percebe que é um número em que há presença de vírgula. Então a gente está deparando com um número decimal. Agora, eu disse que os números decimais são números racionais. E números racionais, a gente sabe que são números que podem ser expressos em forma de fração. Mas como que a gente expressa números decimais em forma de fração? Vamos entender. Eu tenho, por exemplo... Deixa eu mudar aqui. Eu tenho, por exemplo, 3,5. Como eu faço para representar um número decimal em forma de fração? No numerador, eu tenho que colocar um número sem a vírgula. E no meu denominador, eu tenho que colocar um múltiplo de 10. Mas qual múltiplo de 10 será esse? Vamos lá. Primeiramente, colocar no numerador o número sem a vírgula. Então, fica 35. Agora, o múltiplo de 10 é o seguinte. O número de zeros que o meu múltiplo de 10 terá tem que seguir o mesmo número de casas decimais que o meu número tem. Se meu número decimal tem uma casa decimal, então o meu múltiplo de 10 terá apenas um zero. Então ele será o próprio 10. Então 3,5 expresso em forma de fração é 35 décimos. Agora, outro exemplo. Se eu tenho um número 7,24, como eu faço para expressar ele em forma de fração? Primeiramente, colocar no numerador esse número sem a vírgula, ficando 724. E no meu denominador, o número de zeros que meu múltiplo de 10 terá tem que corresponder ao número de casas decimais que meu número decimal tem. Quantas casas decimais? 1, 2. Então, 2 zeros. Então, meu número 7,24 expresso em forma de fração é 724 centésimos. Entendido? Agora, vamos entender como fica a nomenclatura desses números decimais. E a nomenclatura diz muito respeito à forma com que eles são escritos em forma de fração. Vamos entender melhor? Então, vamos entender como é a nomenclatura de números decimais. Para isso, eu trouxe dois exemplos, que são os meus números 0,2 e 0,145. Antes de qualquer coisa, é melhor que a gente transforme esses números em frações. Então, vamos lá. Como que eu faço para transformar 0,2 em fração? No numerador, eu coloco o número sem a vírgula, logo 2. E no meu denominador, um múltiplo de 10. Com quantos zeros? Um zero, porque aqui eu tenho uma casa decimal. Como eu leio essa fração? 2 décimos. Então, será assim que eu vou ler o meu número decimal. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 décimos. Vamos lá. Agora, vamos transformar o número 0,145 em fração. Então, primeiramente, colocar um número sem a vírgula no numerador. E no meu denominador, colocar um múltiplo de 10 com 3 zeros, ou seja, 1000. Então, o meu número decimal é escrito dessa forma fracionária. E como eu leio essa fração? 145 milésimos. Então, será assim que eu também vou ler esse número decimal. Então, isso aqui será 145 milésimos.
certo? Agora que a gente entendeu alguns conceitos básicos dos números decimais, vamos entender como que a gente faz operações envolvendo números decimais. Então vamos lá. Para a adição e subtração, a gente tem que pensar na seguinte frase: vírgula embaixo de vírgula. Como assim? Quando a gente vai armar as operações, a gente tem que colocar as vírgulas dos meus números decimais uma debaixo da outra. Vou explicar melhor. Vamos lá com um exemplo em que os números que eu estou somando têm o mesmo número de casas decimais, 7,8 mais 1,2. Como eu faço? Então vamos lá. Como eu armo? Vírgula embaixo de vírgula. Então 7,8 mais 1,2. Repare que as vírgulas estão no mesmo sentido. Agora eu vou fazer essa soma. 8 com mais 2, 10. 1 com mais 7, 8. 8 com mais 1, 9. E o meu resultado também tem que ter uma vírgula que segue o mesmo sentido das demais. Então, a minha vírgula fica após o 9. Então, o resultado de 7,8 mais 1,2 é 9,0, ou seja, 9. Agora, vamos ver uma adição em que o número de casas decimais entre os números decimais são diferentes. Aqui eu tenho 6,13, que é um número com duas casas decimais, somado a 1,7, que é um número com uma casa decimal. Como eu faço? Sigo a mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula. Então, 6,13 mais 1,7. Só que nessa casa que tem um algarismo faltando, entre aspas, né, que tem um espaço vazio, eu coloco um zero. Então, vamos lá. 3 mais 0, 3. 1 mais 7, 8. 6 mais 1, 7. Vírgula embaixo de vírgula. Então, 6,13 mais 1,7, 7,83. Certo? Agora vamos com subtração. Primeiramente, eu trouxe um exemplo em que os números decimais têm o mesmo número de casas decimais, 8,92 menos 1,7. Então, eu vou armar aqui. 8,92 menos 1,57. Vírgula embaixo de vírgula. Vamos lá. 2 menos 7 não consigo, então pego aqui emprestado. 12 menos 7, 5. 8 menos 5, 3. 8 menos 1, 7. Então, 8,92 menos 1,57 é 7,35. Agora, um exemplo em que o número de casas decimais é diferente. Então, vamos lá. 7,94 menos 1,5. Casa vazia, eu coloco 0. 4 menos 0, 4. 9 menos 5, 4. 7 menos 1, 6. Então, 7,94 menos 1,5 é 6,44. Beleza? Agora vamos com multiplicação e divisão. Na multiplicação, eu não tenho que me preocupar inicialmente com a posição das vírgulas. Eu tenho que armar, assim como eu armo, uma multiplicação de números inteiros. Por exemplo, aqui eu tenho os números 5,45 vezes 1,8. Reparem que o número de casas decimais é distinto nesses números. Aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. Eu tenho que posicionar esses números da seguinte maneira: 5,45 vezes 1,8. Tá vendo? O número, eles têm que acabar seguindo a mesma linha, né? A mesma direção. Assim como a gente faz com números inteiros. Por exemplo, se eu quero multiplicar 74 vezes 5, eu faço assim, 74 vezes 5.
O meu 5 acompanha o último algarismo do meu número 74. Então, aqui vai ser a mesma coisa. E a gente vai fazer essa multiplicação ignorando as vírgulas de início. Então, vamos lá. 8 vezes 5, 40. 4 vezes 8, 32. 32 com mais 4, 36. 8 vezes 5, 40. 40 com mais 3, 43. Agora, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Agora, eu realizo essa soma. Do mesmo jeito que a gente faz com números inteiros. O 0 aqui, 6 mais 5, 11. 1 mais 3, 4. 4 com mais 4, 8. 4 com mais 5, 9. Karen, e agora, como que eu faço com as casas decimais? Eu tenho que pensar o seguinte. Quantas casas decimais eu tenho no número 5,45? 2 casas. Quantas casas decimais eu tenho no meu número 1,8? 1 casa. Agora, o número de casas decimais do meu resultado será a soma das casas decimais de cada número. Então, vai ser 2 casas mais 1 casa, ou seja, 3 casas decimais. Então, eu conto 1 casa, 2 casas, 3 casas. A minha vírgula ficará após o meu 9. Estão vendo? Eu tenho como casa decimal aqui o número 810. Então, 5,45 vezes 1,8 é 9,810. Certo? Agora vamos com divisão? Para realizar a divisão de números decimais, eu tenho que transformar esses números decimais em números inteiros, porque a divisão de números inteiros é algo fácil e a gente sabe fazer. Vamos entender melhor. Para isso eu trouxe um exemplo, que é 14,4 dividido por 0,12. Primeiramente eu tenho que pensar o seguinte: quantas casas decimais eu tenho nesse número? 1 casa decimal. Quantas casas decimais eu tenho nesse número? 2 casas decimais. Então, eu tenho que pensar assim, qual número eu tenho o maior número de casas decimais? Então, 0,12. Então, para ele, eu vou ter um maior trabalho. Esse 0,12 aqui é a mesma coisa que 12 dividido por 100. Como que eu faço para 12 dividido por 100 virar apenas 12? Eu tenho que multiplicar por 100. Não é mesmo? Porque 1.200 dividido por 100 é igual a 12. Só que se eu multiplico esse número por 100, eu também tenho que multiplicar esse número por 100. Então, vamos lá, eu tenho que fazer 14,4 vezes 100 e 0,12 vezes 100. Quando eu multiplico 14,4 por 100, quer dizer que eu vou ter que andar 2 casas para a direita. Então, esse número virará 1.440, porque a vírgula estava aqui e andou 2 casas. 1, 2, certo? Então, e agora esse número, 0,12 vezes 100, eu também tenho que fazer isso. Andar 2 casas para a direita. Então, ele vai ficar 12. Então, 14,4 dividido por 0,12 agora será 1.440 dividido por 12. Agora virou uma divisão de inteiros. Divisão de inteiros a gente sabe resolver. Então, vamos lá. 14 dividido por 12, 1. E aqui sobra 2. Desce o meu 4. 24 dividido por 12, 2. 2 vezes 12, 24. Sobra 0. Agora, esse meu 0 aqui eu vou colocar no resultado. Então, 14,4 dividido por 0,12 será 120. Entendido? Vamos com mais um exemplo. Então, aqui eu trouxe o exemplo 2,8 dividido por 0,07.
Então, a gente tem que pensar primeiramente o seguinte: qual desses números tem o maior número de casas decimais? A gente percebe que é o 0,07, porque tem 2 casas decimais, enquanto 2,8 tem apenas uma. Então, ele que manda o tanto que eu vou ter que multiplicar cada um desses números para eles se tornarem inteiros. Então, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa de 7 dividido por 100. Para o meu 7 dividido por 100 virar 7, eu vou ter que multiplicar ele por 100, porque 700 dividido por 100, 7. Então, se eu multiplico ele por 100, eu também tenho que multiplicar o meu 2,8 por 100. Então, vamos lá. 2,8 vezes 100. Multiplicar um número por 100 é correr a vírgula 2 casas para a direita. Então, o meu número vira 280. Certo? Porque a vírgula estava aqui, eu andei 2 casas com ela e ela parou aqui, certo? Então, vamos lá. Agora, 0,07 vezes 100. A gente viu que isso aqui é 7. Então, agora a minha divisão será uma divisão de inteiros, em que o meu dividendo será 280 e o meu divisor será 7. Beleza. 28 dividido por 7, 4. 4 vezes 7, 28. Esse zero aqui eu passo para o meu quociente. Então, 2,8 dividido por 0,07 é 40. Entendido? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!